bem, pessoal, tudo bem? Eu vou fazer esse vídeo aqui explicando para vocês, tá? O princípio do vídeo é mostrar a diferença entre o DMR, né? O DM5R e o DM5R Plus, que é aquele lançamento, né? Da Baofeng, que veio na sequência do DM5R. Só que esse vídeo tem mais do que isso. Esse vídeo ele vai clarear bastante coisa, algumas informações que eu acho muito importante que vocês saibam antes de comprar um Baofeng DMR. Então, se você pensa em comprar o seu rádio digital, não deixa de ver esse vídeo, por favor. Ele é muito importante para você, tá? E ele vai clarear muitas dúvidas que ficaram no vídeo de abertura sobre recursos, possibilidades e tudo mais. Se você puder deixar o joinha aqui no vídeo para ajudar o canal, isso é um pedido de ajuda realmente, tá? Se você puder deixar, eu vou ficar muito agradecido. E vamos pro vídeo e fique atento que as informações são boas para você, tá? Inclusive para você evitar gastar um dinheiro desnecessário. Vamos lá? Bem, vamos lá. Para que você possa entender a diferença de um DM5R para um DM5R Plus, antes você vai precisar entender o que é um tier, tá? Tier é um nível, tá? É uma palavra que está sendo usada pelos órgãos que regulam a construção, né, dos rádios e dedicado, eu estou falando aqui, ao DMR, né, a tecnologia DMR é um consórcio de empresas e tudo mais, e eles estão tratando como tier o que nós poderíamos chamar de nível, tá? O que acontece? Existem essencialmente 3 tiers ou 3 níveis, tá, de comunicação DMR nos rádios, tá? O Tier 1, Tier 1, Tier 2, que é o Tier 2, e o Tier 3. Nós vamos falar aqui sobre o Tier 1 e o Tier 2, apenas é o que interessa ao vídeo. Vamos lá. Tier 1 é um rádio que ele entra naquela categoria do talkabout que a gente conhece, ou seja, é um rádio que você não precisa de licença para trabalhar, trabalha só num pequeno, numa frequência ali de 466 MHz, trabalha fechadinho ali, com pequenas variações, né, entre seus canais, mas sempre ali. E o que mais? Não aceita repetidora e potência máxima de meio watt. Isso é um Tier 1, tá? Ou seja, um nível 1. O nível 2 é o que a gente conhece como nossos equipamentos de rádio amador. Você pode trabalhar acima de meio watt, você pode operar com repetidora, ou seja, a tecnologia, né, do equipamento permite o acesso à repetidora. Ele trabalha fora daquele range pequenininho do 466 de frequência e tudo mais. Muito bem, então essa é a diferença básica, tá, gente? Tem mais, vocês podem fazer pesquisas por aí para vocês entenderem melhor. Mas essa seria a diferença básica de um Tier 1 para um Tier 2. Quando o DM5R, perdão, foi lançado, ele foi lançado como Tier 2, para você poder acessar a repetidora, né? Ele já tem mais do que meio watt, ele não está restrito àquele 466 MHz, você consegue trabalhar em VHF, UHF, todo o range, e muito bem. Só que tem um detalhe, gente, o que acontece é, esse rádio aqui, ele saiu sem possibilidade de acesso a repetidoras, não há como fazer conexão a repetidoras com o DMR. Tá, perdão, DM5R, DMR é o nome da tecnologia, tá? Com o DM5R você não consegue acessar repetidoras, naturalmente, DMR, repetidoras digitais, você não consegue acessar usando o modo digital dele. O que a Baofeng fez? A Baofeng foi lá, isso foi em setembro de 2016 que ela lançou esse aqui. Ela pegou em dezembro, ela fez uma atualização do firmware prometendo que ele poderia falar com repetidora, tá? E que ele seria um Tier 2. Tá? Muito bem, só que aconteceu um problema. Ele não conseguia o DMR, e é uma coisa que eles deixaram passar, ele não, no DMR, esse aqui que eu tenho, que não é o Plus, ele não conseguia falar com outros rádios DMR que não fosse Baofeng. É o que acontece com este equipamento que está na minha mão. Ele tem qualidade digital, você consegue trabalhar no modo digital, mas só com outro Baofeng. Você não consegue falar, por exemplo, com um Motorola.
tá? Você não consegue falar com uma outra marca, né? Tem que ser Baofeng. É um erro que, inclusive, a Baofeng fez uma meia-culpa no site dela, tá? Eu vou deixar lá no meu site um link direto para isso, para vocês poderem ver. Vou até mandar ele traduzido, um link traduzido, para vocês tentarem entender a desculpinha que a Baofeng deu. Muito bem. Ele não conseguia falar. Então, o Plus, o que ele fez? Eles, na tentativa de arrumar ele para fazer ele se tornar um Tier 2, Tier 2, eles conseguiram arrumar a questão que, com o DM5R Plus, você consegue falar com outros rádios. Tá? Você já consegue falar com rádio de qualquer marca na tecnologia DMR, mas você não consegue acessar a repetidora. Ou seja, eles não conseguiram fazer a atualização dele virar um Tier 2. Ou seja, nós temos um equipamento DMR, mas híbrido. Ele não atende às exigências do consórcio DMR. Tá? Por quê? Eu consigo falar com outros rádios DMR. Ok, mas eu não consigo acessar a repetidora. Não é Tier 2. Tem mais do que meio watt. Não é Tier 1. Concordo? Já estão entendendo? Trabalha com VHF e UHF. Não é Tier 1. Vocês estão entendendo? Então, ele não reúne tudo de um Tier 2 e não reúne características de um Tier 1. Ou seja, fugiu aos padrões do consórcio DMR. Aí você vai falar, poxa, mas não serve então esse rádio? Serve. Se você tem um DMR igual esse aqui, que não é o Plus, ele é muito interessante se você tem uma empresa, por exemplo, se você trabalha com aquele pessoal do Airsoft, você vai conseguir uma comunicação sigilosa com o pessoal do seu time. Empresa, você tem alguma coisa para tratar na sua empresa, né? O pessoal do trabalho, o pessoal da operação, não é para o vizinho que tem um rádio ficar sabendo o que vocês estão operando, questão de segurança e tudo mais, vai funcionar muito bem. Por quê? Porque ele é um equipamento barato, gente. Né? Ele é um equipamento barato. Você comprar um equipamento desse aqui, ele é exponencialmente mais barato do que uma grande marca que nós não precisamos citar o nome. Então, se você tem uma empresa, ele talvez te atenda muito bem, apesar dessa diferença do consórcio DMR que ele tem. Porque ele vai atender o grupo interno. Você vai conseguir manter comunicação restrita com uma pessoa individual, ou outras pessoas, com um grupo individual, e ainda estar aberto publicamente, como era no modelo anterior. Né? Existem várias alternativas, várias situações onde pode ser útil para você. O Plus, você tem a vantagem, ele é um pouco mais caro do que esse, mas você já tem a vantagem de você conseguir falar com outros rádios de outras marcas. Tá? Você vai conseguir conversar com seus amigos que tem uma outra marca qualquer que usa tecnologia DMR. Por fim, se você é um rádio amador, você é do tipo que gosta aqui, olha, dessa família, você quer pegar o seu botão e sair buscando gente por aí, aí eu digo para você que não é uma boa ideia, tá? Não é uma boa ideia o DM5R. O DM5R Plus, ok, você vai conseguir falar com outras pessoas. Mas lembrando, gente, o DM5R e o DM5R Plus não aceitam operação com repetidora, tá? Isso é um problema de slot. No futuro a gente vai falar sobre isso para não ficar longo demais e é importante saber. E por fim, aí, quem tem paciência de assistir até o final, vem a notícia boa. Existe uma empresa americana que eu já estou entrando em contato com eles aqui e eu vou quando eu tiver a resposta, ela vai estar lá no website para não ter que fazer um outro vídeo, que ele transforma um DM5R em DM5R Plus apenas com configuração do seu computador. Só precisa de um cabo de programação. Eu já baixei o sistema deles, já baixei o programa deles, só que você tem que gerar uma chave. Você manda para eles um código que é gerado nessa transação de computador com cabo. É gerada uma chave, você manda para eles, eles te mandam uma chave de desbloqueio. Você instala no seu rádio, o seu rádio, que é um DM5R, acaba tornando um DM5R Plus, tá? Por $10. Pega a cotação do dólar hoje, multiplica por 10 e você vai saber mais ou menos quanto eles cobram. Estou aguardando a resposta deles para saber como que uma pessoa do Brasil pode fazer o pagamento disso, para eu poder publicar para vocês lá no site, tá bom? Então, gente, olha, a diferença do DM5R para o DM5R Plus é essa. Não saia comprando o rádio sem antes analisar nessas diferenças e nessas restrições,
Se você tem uma empresa, beleza, pode ir de cabeça. Agora, se você é um radioamador, você gosta de radioamadorismo, você quer sair fuçando por aí, descobrindo coisas, acessando repetidoras, espera. O seu momento não é comprar agora. Espera que a tecnologia aumenta e os preços abaixam, tá? Daqui a pouquinho vai chegar um rádio, inclusive já tem isso no site da Baofeng. Vai chegar um DMR com possibilidade full, né? Full DMR mesmo, atende a todos os padrões e que você não vai ter esse problema, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida, coloca aqui no espaço de comentários. E se puder deixar aquele joinha no canal, eu vou ficar extremamente agradecido a vocês, como de verdade eu sempre fico, tá bom, pessoal? Obrigado e até mais.